Neste vídeo, nós vamos fazer um diagnóstico e investigação de uma planta fotovoltaica do cliente Walter Nonato Porcidoni, e nós vamos fazer a análise aqui de alguns parâmetros da usina para identificar um sintoma que nós estamos observando aqui nesta usina. Então, a gente primeiramente vai analisar aqui os dados do monitoramento, que estão disponíveis aqui no site da Roy Miles, e a gente vai analisar aqui os dados de geração de energia dessa data, dia 1º de agosto, e aqui a gente vai selecionar um determinado horário para a gente estar investigando isso aqui, ó. Por esse gráfico aqui, a gente consegue estar dando uma verificada aqui. Existe um módulo que está produzindo aqui entre 450 e quase 460 watts de potência nesse horário. O módulo à sua direita, na porta número 2, está produzindo 439, um pouco menos. E a gente tem o módulo da porta 3 produzindo em torno de 380, também um valor menor. E por último, o módulo na porta 1 produzindo aqui na faixa de 370, um valor menor ainda. Então a gente tem uma diferença aqui notável entre a produção de energia dos módulos. Esse valor aqui é o valor de potência instantânea. E a gente consegue observar que esses valores eles estão repetindo esse padrão entre qualquer horário do dia, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, um horário de 8h30 da manhã, a gente vê que o módulo da porta 4 produz mais energia, o módulo da porta 2 um pouco menos, o módulo da porta 3 menos ainda, e o módulo da porta 1 é o menor valor de todos. Então, esse é um comportamento, né, uma situação que se evolui, né, e se acompanha ao longo de todo o dia. Então, a gente pega aqui agora, por exemplo, às 16 horas, a gente pode observar também o mesmo padrão se repetindo. Então, é um fenômeno que tem acontecido em qualquer hora do dia que a gente escolha, a gente vai estar observando essa diferença de produção entre esses módulos, certo? Essa planta aqui possui 4 módulos só, um microinversor, Roy Miles HMS 1800, e se a gente escolher outros dias, a gente também vai observar o mesmo padrão se repetindo. Então, se a gente pegar aqui um dia anterior, dia 30/7, a gente vai observar o mesmo fenômeno, certo? Então, aqui outro dia, o padrão de diferença de produção de energia entre os módulos é o mesmo, certo? Repete-se ao longo do dia todo, então a gente consegue observar aqui que está tendo essa diferença toda a duração do dia. E agora eu vou mostrar aqui como que isso está influenciando na produção de energia no final do dia, né? Então a gente vai mudar aqui agora para a gente estar observando a produção de energia. Então esses aqui são os dados consolidados de produção de energia dessa planta neste dia. Então a gente tem aqui, ó, que está tendo realmente uma diferença na produção. O módulo na porta 4 sendo o módulo que produziu mais, o módulo na porta 2 um pouco menos, o módulo na porta 3 bem menos, e o módulo na porta 1 sendo o que produziu a menor quantidade de energia. Então esse fenômeno ele está acarretando aqui num impacto significativo na produção de energia dessa usina, devido a essa diferença que está tendo aí na produção de energia entre os módulos. Aí eu peguei esses valores de energia que foram produzidos nessa data e eu joguei numa breve planilha aqui só para a gente poder estar analisando quanto que está sendo essa diferença percentual de produção de energia entre os módulos. Então, a porta 4 a gente utilizou como padrão de referência, sendo o módulo que produziu mais energia, e aí a gente analisa as demais portas, a produção proporcional a essa de referência. Então, a gente tem aqui que o módulo da porta 3, ele teve uma produção de 95,5% em relação ao módulo que está na porta 4, então, ou seja, uma diferença de 4,5% entre esses dois. O módulo da porta 2 já teve uma produção bem menor, né, uma diferença aqui de mais de 15%, e o módulo da porta 1 teve uma diferença de produção de quase 20%. Então, são diferenças significativas, né? Em condições normais, a gente não estaria esperando ter uma diferença na produção de energia dessa ordem, certo? E todos esses 3 valores aqui estão acima do valor de referência que o fabricante passa, que pode ter de margem de desvio de produção entre os módulos. Então, agora nós vamos estar investigando aqui se tem algum fator externo que possa estar influenciando para os módulos estarem tendo essa diferença, esse impacto negativo na produção de energia, ou se todos os módulos estão submetidos às mesmas condições, e isso aqui é realmente um defeito de fabricação. Então aqui a gente vai estar avaliando aqui primeiramente uma imagem aérea tirada do local, certo? Essa imagem aqui foi tirada da instalação da usina do cliente, então a gente pode observar os 4 módulos aqui, certo? E por essa foto aqui a gente consegue verificar algumas condições da instalação, certo? Então a primeira condição que a gente consegue observar é que todos os módulos estão sujeitos sob a mesma condição no aspecto da limpeza, certo? Então, inclusive, essa é uma instalação recente, né? Então a gente não teve nem tempo suficiente para poder acumular resíduos ou poeira suficiente para estar dando essa diferença entre os módulos. E todos eles estão, como a gente pode observar, visualmente o aspecto é o mesmo, né? Então todos eles, né, se estivessem sujos, vamos dizer assim, estariam todos sujos igualmente. Porém estão todos limpos, né? Sem obstrução nenhuma no quesito limpeza. A gente também consegue observar que nos arredores, os arredores da posição dos módulos fotovoltaicos, não tem nenhum anteparo, né, nenhum objeto que estivesse numa posição mais alta que pudesse estar causando algum tipo de sombra. Tá? A gente consegue observar aqui que ao redor dos módulos está tudo liberado e a gente não tem nenhuma projeção de sombra nos módulos, que poderia ser também uma explicação do motivo de alguns estarem produzindo menos, né? Mas também a gente não tem aqui nenhum indicativo de sombra, e lembrando que o problema da produção de energia, ele se acontece ao longo de todo o dia. Então, se fosse alguma questão de sombra, teria que ser uma sombra que reflete nos módulos durante todo o dia, e não só uma parte do dia. Se fosse apenas uma parte do dia, a gente ia observar pelo monitoramento que esse comportamento da produção menor de energia ia acontecer em algum horário específico. Mas não foi o que a gente observou, está acontecendo durante todo o dia. Aqui mais uma foto, dessa vez de outro ângulo, né? Aqui a gente consegue realmente confirmar, não tem nenhum tipo de obstrução ou anteparo que pode projetar sombra nos módulos, tá? Essa foto aqui, eu vou mostrar aqui as tags da foto, para mostrar aqui a hora em que ela foi tirada,
certo? Para demonstrar o horário, e aí a gente vai buscar no monitoramento o que estava acontecendo com os módulos nessa hora, nessa data específica, para ver se estavam todos sob as mesmas condições. Porque como a gente tem nessa foto aqui que não tinha, né, nenhuma obstrução, então pelo menos nessa hora aqui os módulos deveriam estar produzindo a mesma quantidade. Então aqui agora eu vou mostrar a foto original, que foi gravada com o drone, certo? A foto aérea. E aqui eu vou mostrar, pelas propriedades da foto, a data e a hora que ela foi tirada. Então, aqui a gente tem a foto tirada pelo drone DJI, e aqui está a data marcada do momento que a foto foi retirada, né? Então a gente tem aqui 26/7, às 1h14 da tarde, certo? Então a gente vem aqui no nosso monitoramento, a gente seleciona essa data, 26/7, às 1h14, e aí nós vamos analisar aqui para ver o que estava acontecendo nesse momento. Então aqui a gente tem 26 às 1h14, ó, certo? Então a gente tem aqui a data e a hora, 26/7, aqui é 13h15, né? Então um minuto depois, porém aqui a gente já consegue observar, ó, o mesmo comportamento, certo? Então naquela foto aérea do drone que a gente tinha tirado, certo? Aqui a data 26/7, 1h14, a foto é essa, a gente vê que não tinha nenhum sombreamento, os módulos todos limpos, e tendo esse comportamento aqui da produção de energia sendo bem diferente entre os módulos, tá? Isso não está certo. E aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos no local e a gente vai fazer os testes para comparar as medições das grandezas entre os módulos, para ver se os módulos estão apresentando valores diferentes, né? Isso é uma coisa que a gente já consegue ver até pelo próprio monitoramento aqui. Se a gente pegar esse módulo que está produzindo mais, a gente vê aqui que a tensão de operação dele está em torno de 39,7. E se a gente comparar com o módulo do lado, a gente vê que já está um pouco menor, ó, está 39,2. E ao comparar com os outros módulos, a gente vê que são valores menores ainda. Ó. Então 37 volts para esse aqui, e para o último aqui 35,7. Então são grandezas que já estão apresentando discrepâncias no monitoramento, e a gente vai na instalação para poder fazer as medições em campo e mostrar que essa diferença realmente está acontecendo. Então viemos aqui na instalação da planta Walter Nonato Porcidone para estar fazendo a análise e a medição, conforme foi dito no início do vídeo, para confirmar aqui se temos um problema nos módulos. Então aqui são o mesmo local, né, que foi tirada a foto aérea, podemos ver aqui os 4 módulos. E aqui eu vou filmar a etiqueta do microinversor para mostrar que trata-se da mesma instalação em questão. Então aqui a gente consegue ver pelo número de série do microinversor, pode ser conferido aí pela plataforma, é o microinversor da planta em questão. Vou mostrar aqui também a data e a hora que a gente está fazendo esse teste. Então, ó, hoje é dia 2 de agosto, 2/8, às 13h38. Então esse é o horário que a gente veio aqui fazer esse teste. Então qual vai ser o nosso teste? Basicamente, a gente tem aqui 2 watímetros. Então aqui a gente tem um watímetro, que é um dispositivo que mede a tensão, a corrente e a potência, certo? E a gente tem 2 porque nós vamos verificar aqui o comparativo entre 2 portas. Conforme eu mostrei no início do vídeo, a gente está utilizando como referência o módulo da porta 4, que é um módulo que está apresentando funcionamento correto. Então aqui o nosso esquema de ligação é o seguinte: eu tenho esse watímetro aqui conectado na porta 4 do microinversor, e eu tenho esse outro watímetro ali conectado na porta 3 do microinversor, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ligar esse módulo aqui, que a gente está segurando, na porta 3, conforme o mapa dos microinversores, e a gente vai ligar o módulo de baixo ali, que é o módulo que está funcionando normalmente, nós vamos ligar ele na porta 4. Então só mostrar aqui, ó. Então aqui está a nossa ligação, ó. Essa aqui é a porta 3, certo? A porta 3 do microinversor. Então a gente fazendo o caminho aqui, a gente tem que esse primeiro watímetro. A porta 4 é esse outro par aqui, que a gente consegue fazer o caminho aqui, ó, e ver que é esse outro watímetro aqui, certo? Então agora nós vamos fazer a conexão. Então primeiramente, nós vamos fazer a conexão ali do módulo da porta 3, que é esse daqui. E agora nós vamos fazer a conexão do módulo da porta 4. Então perfeito. Aqui agora eu vou ter os 2 watímetros aqui, ó, o watímetro da porta 4 e o watímetro da porta 3. O watímetro da porta 4 é o de cima. A gente vai posicionar os módulos aqui, deixar eles tomando sol para a gente poder analisar. Pode descer esse módulo aqui. Então perfeito. Agora todos os 2 módulos aqui, ó, vou mostrar. Então, ótimo. Todos os 2 módulos aqui estão sujeitos à mesma condição, sem sombra, tudo igual. Então agora eu vou dar aquela analisada aqui nos nossos watímetros, ó. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que nesse watímetro de cima, que é o da porta 4, a gente tem aqui uma tensão de 39 volts e uma corrente de 10,5 amperes, uma potência de 414 watts. E nesse watímetro de baixo, que é o da porta 3, a gente já tem aqui uma tensão menor de 36,19 e uma corrente também menor de 9,4, dando aqui 340 watts. Então, ou seja, esse módulo da porta 3 está produzindo menos energia, né? Bem menos, está dando uma diferença aqui de mais de 10% entre esses 2 módulos. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos filmar a etiqueta dos módulos para mostrar que eles são iguais, mesmo fabricante, mesma potência, tudo igual. Porém, esse módulo aqui da porta 3 está produzindo menos energia, certo? Filmando aqui mais uma vez, ó, os módulos estão sujeitos às mesmas condições, tudo igual. Então aqui agora nós vamos filmar a etiqueta aqui, ó, desse módulo aqui. Certo? Então, esse módulo aqui é um módulo da marca Lipton, é um módulo de 590 watts, certo? E esse aqui é o número de série dele. Esse é o número de série do módulo em questão que está com a geração abaixo do esperado. E agora eu vou olhar aqui a etiqueta do módulo de referência.
que é o módulo aqui de baixo, que a gente está usando aí como método comparativo. A gente vai levantar ele aqui também para poder mostrar a etiqueta dele. Então aqui agora a gente vai vir aqui, ó. A etiqueta dele está aqui. E aqui a gente consegue ver que trata-se do mesmo módulo, Lipton 590, e esse é o número de série. Então esse módulo aqui é o módulo que está funcionando conforme esperado. Aqui por último nós vamos fazer uma última verificação, que é para eliminar a possibilidade de estarmos tendo aqui um problema nas portas do microinversor, certo? E aqui nós vamos fazer um teste interessante agora, que é o seguinte. A gente tem aqui que no vatímetro de cima, está marcando uma potência maior do que o vatímetro de baixo, né? Monitorando aqui, lembrando, essa é a porta 4 e essa é a porta 3. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trocar os módulos. Nós vamos trocar o módulo que está ligado na porta 3 com o módulo que está ligado na porta 4. E ver se a potência que marca nos vatímetros vai mudar também. Para a gente ver se é um problema no módulo ou se é um problema na porta do microinversor. Então aqui agora nós vamos inverter, ó. Esse aqui você for ligar aí, ó. Esses dois aí. Então a gente está trocando aqui os módulos 3 e 4. Então trocamos aqui agora. E aqui a gente consegue ver, ó, pelo valor que está marcando nos vatímetros, ó, que trocou também, certo? Então agora o vatímetro de baixo é que está marcando uma potência maior do que o vatímetro de cima. Então é um problema que migrou junto com o módulo para outra porta. Agora a porta 3 está produzindo mais do que a 4. Então isso é uma confirmação de que o problema é o módulo e não o microinversor, pois o módulo foi trocado de porta e o problema, né, o sintoma da geração migrou junto com o módulo. Então aqui agora, dando sequência aos nossos testes, nós vamos fazer a verificação aqui agora de outro módulo. A gente vai continuar utilizando como referência o nosso módulo 4, que é aquele ali, certo? Vou mostrar aqui que ele está conectado, ó. Então é o módulo da porta 4, certo? Que é o módulo que está conectado aqui, ó, com o mesmo vatímetro. Então é o mesmo módulo que nós estamos utilizando de referência. E agora nós vamos fazer o teste aqui com o módulo que está conectado na porta 1, certo? Então a gente conectou aqui o vatímetro na porta 1, ó, certo? E esse aqui é o módulo da porta 1, que é esse aqui. Nós vamos conectar ele aqui agora e nós vamos fazer o comparativo da mesma forma. Então aqui agora a gente tem o comparativo aqui dos módulos da porta 4 e da porta 1. Mais uma vez a gente pode observar aqui que temos diferença em praticamente todos os parâmetros. Tensão está menor, corrente está menor e a potência também está bem menor. E a gente consegue verificar aqui, ó lá, o módulo da porta 1 completamente desobstruído, sem sombras. O módulo da porta 4 também, que é o módulo de referência. Podemos mostrar aqui, ó, tá tendo diferença neles também. E agora nós vamos filmar a etiqueta do módulo da porta 1 para mostrar que é outro módulo, outro número de série, que também está apresentando o mesmo problema. Cadê a etiqueta? Tá aqui, ó. A etiqueta tá aqui, certo? Então, trata-se também do módulo Lipton 590 e o número de série dele é esse aqui. Então, agora nós vamos interromper aqui o vídeo que nós vamos fazer as modificações agora para verificar o último módulo, que é o módulo da porta 2, que também está com o mesmo problema. Nós vamos mostrar aqui. Agora, por último, nós estamos fazendo aqui a verificação do último módulo que estava faltando, que é o módulo da porta 2, certo? Está conectado aqui ao vatímetro também. A gente consegue ver que é o módulo da porta 2, aquele ali, ó, o último ali embaixo. Nós estamos fazendo a verificação dele e este módulo também está apresentando valores diferentes do módulo de referência. Esse aqui está apresentando uma diferença menor, mas também está apresentando, ó, ele também tem uma tensão menor, 39,5 contra 39,89, e a corrente dele também está menor. Potência dele 387 e esse aqui 394. Então esse módulo aqui também está apresentando diferença e nós vamos filmar a etiqueta dele. Então tá aqui a etiqueta do módulo que está ligado na porta 2, também é módulo 590. Esse aqui também é o número de série dele. E aqui esse módulo aqui também veio, ó, com até a nota fiscal veio colada. A gente pode ver aqui pelas informações da nota fiscal que trata-se do pedido do cliente Walter Nonato Porcidoni. Bom, agora que nós já fizemos esses testes, nós vamos fazer alguns testes padrão que são solicitados, que são os testes de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. Esses testes talvez não tragam informações tão conclusivas quanto os que a gente fez aqui agora, porém nós vamos fazer mesmo assim, só para deixar registrado. Então a gente vai tirar a tensão de circuito aberto do módulo de referência, com a tensão de circuito aberto dos demais,
e depois a corrente de curto-circuito do módulo de referência com os demais. Pode desenhar os fios. Então aqui agora nós desconectamos todos os módulos e nós vamos fazer a tensão de circuito aberto aqui, ó. Então primeiramente tensão de circuito aberto do módulo de baixo ali. Então a gente tem aqui, ó, uma tensão de circuito aberto para esse módulo de 49 volts. Agora nós vamos fazer a medição desse módulo aqui. Pode abaixar ele para ficar nas mesmas condições. Perfeito, ó, o módulo está aí, medindo. E aqui a gente tem agora, peraí que não está encostando. A gente tem aqui 47,4 volts para esse módulo aqui, ó. Então a gente tem um valor menor. O de referência deu 49. Agora nós vamos medir aqui os outros dois ali. A gente vai só levantar aqui para a gente ter acesso. Então é esse. Esse daqui também deu um valor menor, ó, deu 48,58. Deu uma diferença aí de meio volt. E, por último, nesse aqui, que é o módulo que estava conectado na porta 1. Esse aqui deu 46,52 volts. Foi o que deu o menor valor. E agora nós vamos fazer o teste de corrente contínua. Nós vamos fazer o teste de curto-circuito. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conectar o positivo com o negativo de um módulo. Conectar, pode encaixar. E nós vamos medir aqui com um alicate amperímetro o valor da corrente de curto-circuito. Então o valor da corrente de curto-circuito do primeiro módulo ali deu 10 amperes praticamente. Certo? Agora nós vamos fazer o teste desse outro módulo aqui. Do módulo que está levantado. Pode abaixar ele, por favor. Então perfeito o módulo aí sem nenhuma obstrução. Então a corrente de curto-circuito desse módulo aqui já deu um valor de 10,28 amperes, 10,3 agora. Nós vamos verificar ali agora. Pode levantar isso, por favor. O outro módulo ali. Também conectado aqui, fazer o teste de curto-circuito dele. Esse daqui já deu um valor de 9,9 amperes. E agora o último. A gente tem aqui um valor de corrente. Bom, para esse módulo aqui já deu um valor bem menor de 6,6 amperes. Então esse módulo ali já deu um valor de corrente bem menor. Então a gente fez aqui o teste dos módulos, certo? A gente fez o teste de tensão aberta e tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. Os valores não foram muito conclusivos, porque eles deram valores próximos uns dos outros. Porém, como a gente pôde demonstrar pelos watímetros, na hora de produzir energia, os módulos estão apresentando valores diferentes. A gente teve que fazer esse teste com o watímetro para poder comprovar, por ser um problema mais difícil de diagnosticar. Mas está feito o teste aí, filmamos todas as etiquetas dos módulos. E agora a gente aguarda aí para ver os próximos procedimentos para substituição.